Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, bom dia, na paz do Senhor. Amados, nós sabemos e lemos na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 a 26, que nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus somos salvos mediante a fé naquele, que por graça se fez pecador e tomou sobre si os nossos pecados. Mas nós temos um preço a pagar. Ele pagou o nosso preço, muito mais caro. E nós temos um preço a pagar. É o preço da renúncia. O preço da renúncia de quê? Do pecado. Pois nós fomos destituídos por causa do pecado. E o preço do nosso pecado ele pagou na cruz, o mais pesado. Nos nossos dias nós temos que renunciar àqueles mesmos pecados que eram praticados na época e antes de Cristo. Portanto, amados amigos, nós temos que reconhecer que somos diferentes, não podemos ser iguais. A Bíblia nos ensina o caminho. Em Lucas, no capítulo 19, 10, ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Mas nós nos reconciliamos com Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, da sua morte lá no Calvário, e fizemos um novo contrato com Ele, de não pecarmos, de lutarmos para não pecar. Mas mesmo assim é difícil. Continuamos no pecado. Mas Ele nos resgatou e deu seu sangue, nos lavou. E todo aquele pecador que se regenerar, que seguir os passos de Jesus, tem a redenção, tem a salvação. Como você pode? É muito fácil. É difícil cumprir, mas é de fácil aceitar. A Bíblia nos ensina. Em Atos, no capítulo 16, 30 e 31, ele nos diz: então levou-se para fora e perguntou, Vou repetir. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê, somente crer no Senhor Jesus e serão salvos, tu e a tua casa. Sim, tu e a tua casa. Porque é através do teu testemunho, através da transformação da tua vida, os teus familiares verão em ti o espelho do caminho da verdade e da vida, o espelho de luz, que agora transmite fé, confiança, respeito e amor ao próximo. Transformou-se. Começou. E ele nos diz: toma a tua cruz. Por que toma a tua cruz e segue-me? Porque é realmente penoso a gente deixar tudo aquilo que satisfazia o corpo e cansava o espírito e a alma. E agora nós nos alegramos no espírito, na alma, e o corpo é que cansa. Portanto, meu amado, temos que ter essa transformação. Amém? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? Como poderão crer naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir se alguém não pregar? E como eles devem pregar a menos que sejam enviados? Sim, porque os enviados, eles vão com a proteção do Espírito Santo de Deus. Nós já ensinamos, nós já falamos que nós temos um Espírito para o corpo e para a alma que dirige.
mas temos um Espírito superior em nossos corações, o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, proteção, guarda, livramento, poder. E é este Espírito Santo que está conosco, indo pregar o Evangelho. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Está no versículo 12, né, de Romanos, do capítulo 10. Amém? Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que o invocar, irmãos, Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser macumbeiro, ladrão, bandido, da pior qualidade. Tantos quantos já ouvimos falar, perdemos as contas de macumbeiros, né? De bandidos de alta periculosidade, que aceitaram e se foram transformados. No versículo 13 ele nos diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não tem que ter quem pregue, e de pregar o Evangelho. Nós tivemos um estudo ontem na escola dominical sobre a figueira, que o Senhor Jesus quis desfrutar de um dos frutos e não tinha. Não produzia, estava florando já a época. Não era a época, mas não tinha. E nós não temos época. Nós somos como aquela figueira. Nós somos a figueira santa. Sim, não é fogueira, é figueira. Nós saímos a pregar o Evangelho e os nossos frutos virão. E não há época, é todas as épocas, todo dia, toda hora, todo instante, onde haja uma oportunidade de você iluminar o seu ser, levando a mensagem santa de Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante. No versículo 15 ele nos diz, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas de Jesus Cristo, aleluia. São abençoados os teus pés, irmão. É abençoado todo o teu corpo quando tu prega o Evangelho de Jesus Cristo. Não te envergonhes, fales. Essa passagem nos mostra claramente os passos no processo de salvação, meus irmãos. Primeiro, alguém é enviado com o Evangelho. Segundo, o Evangelho é pregado. Terceiro, o Evangelho é ouvido. Quarto, as pessoas acreditam no Evangelho. E quinto, as pessoas clamam a Cristo pela salvação. Eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Temos que nos dispor. O dom de pregar são de cada um daqueles que são cristãos. Existem as oportunidades da revelação dos dons, de outros dons, mas o de pregação é individual para cada um. Então o Evangelho é central. O Evangelho é novamente voltarmos para a Bíblia, a todos os minutos, pregando, vivendo, levando a mensagem salvadora. O apóstolo Paulo disse em outra ocasião, não é em Efésios, agora ele diz, Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque senão o rei, só os ricos é que seriam salvos, que eles podem fazer as obras. Nós não podemos. Mas Deus nos abençoa pregando o Evangelho, levando a mensagem do Evangelho. Não é? Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Não é dom, é um dom de Deus para nós. Amém? Em 1 Coríntios, ele ainda nos diz, 1 Coríntios, capítulo 1 a 5, o Evangelho que eu vos preguei,
pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que ele foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Está escrito. A verdadeira, ditada pelo Espírito Santo de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Escuta. Abre os ouvidos, ouve. Abre os teus olhos e lê a Bíblia. Lê e enxerga. Porque muitas das vezes nós lemos e não entendemos, e quem não entende não enxerga. Tem gente que ouve, mas não escuta. Não escuta porque não ouviu, não gravou a mensagem santa de Jesus Cristo. É preciso abrir os olhos, abrir a mente, para termos realmente uma visão ampla daquilo que Deus quer de cada um de nós. Cristo é a única esperança. Neste mundo vil, neste mundo de trevas, neste mundo de horrendos pecados, onde o homem luta por um pedaço de terra e mata, como se fosse, ao morrer, levar aquela terra para onde ele for. Pois lá nós teremos uma terra onde emana leite e mel, enquanto aqueles que matam por um pedaço de terra, que assaltam, terão fogo eterno. É preciso compreender, entender e saber que a verdade é Jesus Cristo. Pedro disse assim quando pregava o evangelho aos incrédulos no templo: arrepende-te, pois, e volta novamente para que os teus pecados sejam apagados. Atos capítulo 3, versículo 18. Então, arrepender-se é uma mudança de ideia, é uma real mudança de vida. Nós teremos, aquele que aceita, você que aceitou, tem novos pensamentos sobre Deus, percebendo que Ele é o Criador e a quem devemos adorar e obedecer, somente a Ele. Nós não temos novos pensamentos sobre nós mesmos. Nós temos que perceber que estamos no pecado e na morte, e que deixamos esse caminho do pecado e da morte pelo sangue derramado na cruz, e é a Ele que nós temos que seguir. Este Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único Filho para que nós tivéssemos direito à salvação e à vida. Por causa dessa mudança de pensamento, há também uma mudança de direção. Voltar novamente, neste versículo, significa se afastar do pecado e se voltar para Deus. É muito importante esta volta, para essa transformação para Deus. Cristo é a única esperança. É a única esperança da vida eterna, de uma vida diferente, uma vida transformada. Meu irmão, é muito importante invocar a Cristo. Não é apenas uma oração pela salvação. É uma rendição total a Cristo, uma total confiança em Cristo, baseado na compreensão do Evangelho de salvação. Só Jesus, entre o céu e a terra, tem poder para salvar. É muito importante que nós aprendamos que só Jesus tem poder para nos resgatar, para nos lavar, para nos purificar, para nos fazer uma nova criatura. Amados, chegou o meu tempo. Se você gostou, inscreva-se, dê o seu like que gostei. Se não, faça uma criticazinha, sem ofender, sem machucar, mas critique, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome do Senhor Jesus.